E, em primeiro lugar, dizer da minha satisfação, da minha alegria em poder rever minha querida amiga Ana Cristina Limonge, que tivemos muitas conversas agradáveis lá na FEA, em momentos muito agradáveis. E é um prazer enorme te rever, professora Ana Cristina. Nesse momento aqui, de parceria que temos com a FIA, é uma parceria extremamente exitosa, não só pelo momento OIB, mas pelo fato de que a FIA, através do professor Almir, está oferecendo descontos especiais nos cursos dele lá na FIA para os associados da Ordem dos Economistas do Brasil. Então, é uma satisfação enorme contar contigo. Nesse momento, OIB FIA, e tenho certeza que a tua palestra sobre qualidade de vida no trabalho, contribuindo para o bem-estar das equipes, será, como sempre, um sucesso absoluto. Bom, feita essa comunicação, professor Almir, por gentileza, apresente a nossa querida palestrante. Eu sei que vai ser muito difícil, porque a professora Limonge tem dezenas de livros, né, dezenas de participações, é uma fantástica professora, magnífica professora, e temos a honra novamente de dizer muito obrigado, professora Limonge, por estar conosco nesse momento OEB. Maravilha, professor Manolo, obrigado, professor. Quero cumprimentar também a todos os amigos habituais presentes nesses nossos momentos OEB, excelente, estou vendo até o nosso representante lá nos Estados Unidos, o André Vaccaro, nosso recém-palestrante, né? Pessoal, professora Ana Cristina Limonge França, professora titular, desculpa, professora titular sênior da Universidade de São Paulo. Psicóloga, mestre em psicologia social, como disse o professor Manolo, eu vou fazer uma síntese, porque senão nós não vamos ter tempo, a palestra vai ficar só no currículo da Cristina, né? Mestre em psicologia da PUC, 1990, PUC São Paulo, doutora em administração na área de recursos humanos, né? Na FEA, nós temos as áreas recursos humanos no departamento de administração, em 96. Ela criou e dirige um núcleo de pesquisas em gestão de qualidade de vida no trabalho. É pioneira verdadeiramente nisso, eu acompanhei a Cristina, aliás, somos amigos aí há décadas, vamos deixar para lá essa questão de tempo, né, Cristina? Na FEA USP, coordenadora de projetos da Fundação Instituto de Administração, também há bastante tempo, colega de coordenação, desenvolve seus estudos em linha de pesquisa como gestão da qualidade de vida no trabalho, gestão de pessoas, comportamento organizacional, etc. Membro fundador da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, lógico, como pioneira, né? Membro atuante nas associações, Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, Associação Brasileira de Ergonomia, Associação Brasileira de Recursos Humanos, além de ser membro honorário da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Possui trabalhos aí, inúmeros trabalhos, artigos, livros, etc., pesquisas acadêmicas. Hoje nos brinda com o tema, né, qualidade de vida no trabalho, contribuindo para o bem-estar das equipes. Professora Cristina, eu também sou muito grato pela gentileza da sua presença, por ter estado o nosso convite da Ordem dos Economistas e da FIA, e passo-lhe o microfone com votos de sucesso. Um abração, querida. Obrigada, professor Almir, professor Manolo, Manuel Henriques Garcia. Manolo. E todo o pessoal que está aqui. Eu espero que essa conversa nossa na hora do almoço seja um bom aperitivo para um bom almoço depois. E não é a primeira vez que eu tenho a interação, né, com a turma da economia, através do Corecon, e mesmo a psicologia e a economia, elas conversam intimamente o tempo todo no mundo todo, né? Então, a gente tem, por exemplo, na Universidade de Tilburg, o curso que é Economia e Psicologia, e a revista também, e aí vai. E há esses aprendizados e essas ferramentas, essas reflexões de questões que são da própria condição humana e da condição do planeta. Eu separei aqui, a pedido, um recorte, uma camada que é a camada da equipe, do dia a dia. E aí eu trouxe algumas coisas ligadas ao cenário atual, a uma agenda,
E espero que vocês possam, vou passar um pequeno vídeo que eu acho bem marcante na questão do propósito de vida, da vocação, das questões de cultura, e espero que a gente possa conversar bastante. Vocês podem me interromper a qualquer hora, não tem problema nenhum, e é só levantar a mão, aí o professor Almir, o professor Manolo. Almir, você que vai fazer a mediação? Eu faço a mediação, então, mas eu sugeriria deixar para o final, porque assim não perde a sequência, seria melhor. Tá bem, então eu faço então a apresentação completa, depois a gente entra nas perguntas, mas eu acho que vocês usam o chat para conversar, se conhecer. Gostaria também de contar um pouquinho, que até eles me mandaram o currículo para corrigir, mas que é um cargo bem importante, que eu fui pró-reitora da USP, de Cultura e Extensão, e esse desdobramento fortaleceu a questão de qualidade de vida e a questão da economia solidária, economia criativa, e outras coisas mais. Bom, aqui está um pouquinho do que eu gostaria de compartilhar com vocês. Olha, não está gravando, Manolo, é isso mesmo? Aqui não aparece como gravando, tá? Está gravando, sim. No meu Zoom. O compartilhar. Você quer compartilhar, Monique, ou eu compartilho? O que é melhor? Posso compartilhar, professora? Tá bem, então vamos lá, vamos ver se eu vou acertar aqui a forma. Eu tenho que abrir aqui. Eu acabei. Ah, deu. Você já compartilhou? Compartilhei, professora. Ah, que linda, tá ótimo, obrigada. Então, a ideia é tratar a qualidade de vida no trabalho na camada equipes. E aí, pode passar o próximo. Fica bom, porque assim eu vejo a tela. Eu separei alguma coisa sobre o cenário atual, as questões de tecnologia, inteligência artificial, sobrecarga e subjetividade. Porque o ser humano não se comporta ao acaso, a gente atua de uma forma seletiva, a gente olha o que interessa, aquilo que a cultura valoriza e aquilo que a gente tem alcance, tem o limiar. Então, se a gente pensar um pouquinho antes da pandemia ou antes das discussões todas da questão hoje, que a gente tem ativismo em várias frentes, aconteciam coisas que estavam num outro status, às vezes até invisível, né? Então, vou falar um pouquinho sobre a importância dessa questão do pertencimento, dos tipos de estresse, propor uma agenda com enfoque biológico, psicológico, social e organizacional para a gente discutir uma ferramenta na prática, né? O que a gente pode fazer. E aí é uma agenda construída especialmente para essa apresentação, que é voltada para a equipe, para time. Não estou falando de time de futebol, embora eles sejam muito ilustrativos em várias dimensões, né? Falar um pouquinho do estresse, o que é, como funciona as questões de burnout, e vou falar sobre novas fronteiras, os dilemas que a gente tem enfrentado. Então, essa é a agenda, mas a gente pode ir alinhando dentro do que... eu vou fazer esses destaques, depois a gente aprofunda conforme vier as questões e o tempo também ajudar. Então, vamos lá, Monique. Bem, então, não estamos soltos, somos um ser planetário e estelar, né? E aí a gente tem a vida que a gente imagina, será que algum ser consegue ser solitário, né? Mesmo que a gente seja um ermitão, esteja isolado, a gente sempre está em interação em pares, na família, no trabalho, em grupos, na comunidade e no momento em que a gente vive. A gente é testemunho da história. Então, isso é fruto de extensa produção científica, extensa material de gestão, de consultoria e de aprendizado e de formação básica em todos os níveis, né? Desde os pequenos momentos, as primeiras fases da socialização, a gente já está aprendendo a viver com o outro, para desenvolver um processo que a gente chama de individuação, a gente ser único em relação ao outro. As pessoas que crescem isoladas, sozinhas, por questões familiares, culturais, elas não desenvolvem nem a expressão de rosto, elas têm dificuldade de desenvolvimento físico, então o ser humano é um ser social. E ele é tão social que quando ele está sozinho, perdido na floresta, ele vai ser móvel, menino lobo. A gente vai interagindo, e hoje a gente tem os pets, que é um pouquinho desse fenômeno do isolamento humano social. É uma troca, é uma coisa bastante intensa em relação a isso, né? Estruturas familiares, é uma revolução. É salvação para muitas coisas e a complicação para outras coisas.
Pode passar o próximo. E somos uma sociedade conectada. Se cair tudo aqui, gente, esse material está disponível, tá? O Monique pode mandar para vocês, se não houver nenhum impedimento por parte do professor Manolo, do professor Almir, ele está livre para ser usado, criticado e etc. Inspirado também em criar sementes de inovação sempre, né? Então, o que a gente tem hoje? Uma tecnologia de consumo, e isso implica, inclusive, nas carreiras, a gente tem, o que você vai ser? Eu sou avó, tenho 5 netinhos lindos, um casal de filhos, éramos 8 irmãos, é uma família bem grandona. Mas ela me diz o seguinte, era numa conversa entre celulares à noite. Eu liguei só para despedir, né? Eu vou ser ricaça. Eu falei, como assim, ricaça? Que profissão é essa que eu não conheço? E aí aquilo foi evoluindo. Qual que era a ideia? Monetizar um comportamento X para através de ser uma influencer, ela tinha apenas 10 anos, agora ela já está com 12. Eu falei, caramba, a gente pensava em outras coisas, né? Quando você perguntava o que você quer ser, como crescer, brincando, a gente tinha até outras brincadeiras, né? Mas é a sociedade em que, através da conectividade e de produtos e serviços, não dá para existir serviço sem produto, embora serviço hoje apareça muito mais, ele tem uma força de inclusão social muito forte, né? Ou exclusão. A questão da sustentabilidade local, a importância da cultura local e é local para o mundo. Aquele teu cantinho, ele fica planetário. É uma coisa assim impressionante a força da tecnologia. As políticas globais de compartilhamento, está aí a Agenda 2030, que eu vou passar a citar, que é importante conhecer, que já está virando uma Agenda 2050, e tem coisas importantes nessa direção. Incrível como ela virou um mindset para várias decisões. A questão da ênfase intergeracional, que a gente vai ver no vídeo também. Qualidade de vida e bem-estar, sair da base operacional e passar a ser estratégia e valor. E, claro, muitas vezes missão dentro do propósito da pessoa, da vida, do grupo. As questões do terceiro setor, que se ampliaram, os empreendimentos comunitários, desde o empreendedorismo social, empreendedorismo feminino, as questões de inclusão de raça, a gente tem um universo de novas organizações de trabalho, de produtos e serviços, e lembrando que pessoas existem de pessoas para pessoas, embora a economia dê as cartas, né? Em muitas coisas, e por isso a importância dela e a consciência em termos de sustentabilidade e outras coisas mais, né? Aí o Thomas Piketty, né, o capitalismo do século XXI, e o desafio da erradicação da pobreza, né? Então, são questões bastante importantes que cruzam comportamento e condição de vida humana com economia. Recursos finitos para necessidades infinitas, né? E aí ou é lucro, ou é sobra, o que vier, como essas coisas acontecem. Alta performance sistêmica, você aprender a fazer e fazer bem, se diferenciar, ser responsável naquilo que você faz, né? As habilidades múltiplas, antes era, você quer ter uma condição gerencial diferenciada, cuidar da sua carreira, um bom curso universitário, um bom curso tecnológico, inglês, MBA, e agora você tem que saber muito de tecnologia, de comunicação síncrona, assíncrona, redes sociais, senão você fica num outro grupo, você fica marginalizado. E isso não é a nova geração vai ensinar para 50 mais, 70 mais. A gente está dando banho, nós, eu sou 70 mais, mas já essa foi a surpresa da pandemia. As pessoas que seriam, um termo que se fala correto, os velhos, né, no sentido vecchio, mas um vecchio é bem forte, né, saudável, ou não, com as suas limitações, tem proatividade tecnológica acima do que se esperava, né? O que a gente tem é baixa estima e insegurança algumas vezes. A questão da aproximação do privado e do laboral, então, se tocar a campainha aqui, se passar um cachorro, um gato, se vier um bebê. Então, a gente sabe de todas as histórias assustadoras e divertidas que acontecem nessa comunicação síncrona, né? A questão da desigualdade, como isso é visto, e a importância da cidadania. Bem, esses são cenários onde a gente a gente é testemunho da história. Pronto, Monique.
Bem, e dentro da linha de qualidade de vida, da onde vem essa competência? Você tem o DP, gestão de RH, processo. O que seria hoje mais diferenciado seria o desenvolvimento humano e organizacional, que se chama de DHO. Tem as variações, departamento de gente, de integração, agora a gente tem diretoria de felicidade. São novas terminologias, têm valores implícitos, complexos, algumas vezes, assim, não dão conta do nome, mas depois a gente conversa disso. E a qualidade de vida é que entrou como um valor importante do ponto de vista estratégico. Viver bem todo mundo quer, a questão é como e de que forma numa gestão decente e tudo mais. Pode ser o próximo, por favor. Bem, então aqui só reforçando o conceito de alta performance, pode clicar mais uma vez, por favor, Manu? A gente é um ser local e global, né? Envolve todas as questões de condição local imediata, né? E que dá o tom, está falando do interior, daquele cantinho, né? Daquela beira de rio, de onde estiver, aquilo conta. Estou falando da USP, estou falando da minha casa, estou falando do jardim. A gente tem o home office, varanda office, garagem office, né? Então, os espaços de trabalho sempre foram muito diversos. A gente tem a balsa, por exemplo, para ir para Niterói, a gente tem a moto, né, a taximoto. Então, essa coisa do posto de trabalho sempre foi muito rico, mas hoje a gente tem inovações, né? A ideia é que ele possa ser transparente, com segurança, né, dos dados, e sustentável, né, não gere problemas. E aí, economia circular e tudo mais, a importância dos economistas nisso tudo. Próximo, por favor. Deixa eu deixar o meu relógio aqui para não me empolgar. Então, olha só, 1997, essa era a revista da capa Inovação, o susto. E hoje a gente tem, por exemplo, a realidade virtual. Ontem a Apple lançou também o óculos mais mega virtual, a metaverso, Anverso, se a gente pode assistir Homem-Aranha, o desenho animado, e outras coisas mais que, olha, a psicanálise dá conta de tudo. Só para simplificar a vida. Alice no País das Maravilhas era a tataravó dessa história toda. Por isso que ela faz sucesso até hoje. Onde eu estou, para onde eu vou, como eu interpreto, o que eu quero e como que eu posso virar a chave. Tá certo? Está aí o susto da inteligência artificial. Mas isso é assunto para uma outra palestra. Próximo, por favor. Estou tentando pegar aqui meu relógio para não fazer besteira de horário. Bem, entre todas essas coisas, os robôs, eu acho que eles fazem o maior sucesso, né? E o que eu posso falar em termos de comportamento humano? A gente tem aí uma inteligência digital humana, não estou falando de algoritmo, tá? A gente começa a pensar com a mesma linguagem dos algoritmos. Então, a pessoa, não, mas é que eu sou muito nervoso, muito tal. Aí, peraí, coloca no modo carinhoso, atencioso e afetivo. Como assim no modo? Então, não é que eu sou sempre assim ou assado, eu tenho meus modos afetivos. E aí ficou fácil porque ficou associado o modo dormir, modo lento, modo acelerado, que é o modelinho quadradinho da nossa tecnologia, né? Aqui temos a Sofia, que tem uma história bonita, e que eles incluíram emoções, né? E o que podemos dizer das emoções? Pode passar, por favor. Olha só, por que será que a gente trabalha, vive, se conecta? Há muitas teorias sobre isso, do simples viver, da essência da vida. Eu gosto muito dessa definição, pensando na gente vivendo em organizações, da professora Maria Esther de Freitas, da FGV, e ela diz o seguinte, sobre cultura organizacional. A organização, né, os práticas, valores e crenças, é uma grande superfície que projeta ao indivíduo essa imagem grandiosa, da onde eu sou, né? Onde vocês são, de qual empresa, de que local, né? Até da cidade da gente, ou do time. Quando você associa um sobrenome organizacional, você cresce. E o que a gente busca aí? Absorver, né, aquele poder, se completar e realizar o desejo simples de ser amado e reconhecido. Aí vem todas as implicações de rejeição, de assédio, de aceitação, de realização. Então, gravar essa questão. Quando a gente está falando em equipe, a gente está falando em reconhecimento, amor no sentido do vínculo, do afeto, né?
e a possibilidade de que isso não está no ar, está dentro de uma cultura. Próximo. E aí, agora, pode voltar, por favor, Monique. Essa nossa caverna, isso. Ela é em Goiânia, não saiu a legenda, mas é uma caverna em Goiânia, já devia ter o link, eu acho que na hora de transportar não veio. E quando a gente está nos nossos home offices, muitas vezes a gente ficou com essa sensação de que lá fora tudo era perigoso, né? Depois da pandemia. Muita gente teve muita dificuldade de voltar para o presencial, porque parece que se instalou a síndrome da caverna de Platão. E alguns dizem que essa caverna, que é aqui em Goiânia, lembra o Palácio de Versailles, com aquele brilho. A gente também foi cuidando mais do nosso cantinho. A ideia é, tá bem, vamos cuidar do nosso cantinho, da nossa caverna, mas o mundo lá fora acontece e está cheio de vida. E é reaprender e ter outros sentimentos em relação a isso. Pode passar. Então, a partir dessa caverna, o que a gente tem? Todas as questões psicossociais do trabalho. Da psique, porque é a alma, trabalho é aquela atividade sistemática que a gente tem que fazer, que está numa cadeia produtiva. Do ponto de vista psicossocial, né, psique, alma, sócio, aquilo que é compartilhado, a gente tem as pressões afetivas, a confiança, a gestão do tempo, e aqui é o mundo, tempo linear, biológico, síncrono, assíncrono, é uma festa, né? Só que, assim, no tempo biológico é 24 horas, que é o convencional, né? E isso tem implicações bastante interessantes em termos de ocupação de tempo, de descanso. A gente sabe quantas horas trabalha, mas não sabe quantas horas descansa, e aí vai. O que é descanso, o que é atividade física para cuidar da saúde, temos o mundo. As questões de diversidade, de preconceito, a identificação, se eu me sinto bem onde eu estou, o orgulho de trabalhar, o coleguismo. Pode passar, por favor? E aí vem todas as nossas motivações, motivos para a ação. De onde vem a motivação? Pelo desejo de ser, de ter, de compartilhar e de solidarizar. Fácil falar, mas na prática a gente sabe que há uma grande complexidade, que envolve a questão da sobrevivência, os sonhos, o poder, os interesses próprios e o ambiente do tudo. Se não fosse assim, a gente não tinha tanto burnout, tanta ansiedade, preocupação, etc. Pode passar o próximo. Dentre essas questões todas, tem alguma coisa ligada a o que a gente chama de expectativas, contrato psicológico de trabalho, e aqui, por exemplo, contrato psicológico de quando a gente está estudando na universidade. O que eu quero da universidade? Aqui vocês podem trocar o que eu quero da minha empresa, o que eu quero da minha família, o que a minha família quer de mim, e quem é a minha família. No trabalho, em geral, a empresa é o chefe imediato. E alinhar essas coisas, o que a empresa quer de mim? Qualidade, trabalho, desempenho, sobretrabalho, né? Quando a gente pergunta na universidade, o que você quer de tal curso? Eu quero diploma. Caramba! E o que você acha que a universidade quer? Que me represente bem. E quem que é a universidade? É o professor, é o coordenador da área. E aí vai, tá certo? Esses são grandes desafios que a gente tem quando está pensando, né? Está com esse monte de coisas vivendo dentro da gente, embora esteja com essa cara de paisagem. Pode passar o próximo. Bom, o ser humano, quando nasce, ele nasce para viver. E ele já tem uma tensão interna, que é a tensão da vida, the stress of life, como definiu no livro Rancine. É um livro que está disponível, já foi publicado há muito tempo, ele está de domínio público. E o que seria entender o estresse? Entender os aspectos positivos e negativos e como que a gente vai enfrentar ou se prever em relação a isso. E a pergunta é, os grupos estressam? Como que eu posso prevenir isso? Alguém está falando aqui de escuta ativa. É super importante aprender a escutar. Tem uma empresa no Rio Grande do Norte, né, que pôs como missão de qualidade de vida criar um espaço de escuta para servidores. Era na Embrapa, do Rio Grande do Norte. Um show, foi uma revolução, mas isso faz uma década exatamente. Quais são os tipos de adaptação que a gente tem? Temos as negativas, pode passar, Monique,
Aqui vocês vão ficar com vontade de discutir, mas é só para passar vontade. Ah, eu pus esse desenho antes. Eu sei que algum dia, algum de vocês, e eu também, já se sentiu assim, vontade de gritar, né? É um clássico. Mas ele é o nosso radarzinho. E aqui está essa fala do psicanalista, médico, já falecido, presidente da Associação Brasileira de Psicossomática: adoecer é o grito dos órgãos no silêncio do sujeito. Então, ouça seu coração, ouça seu corpo. Ele está falando, cuida de mim, né? Pode passar, acho que agora a gente vai ter o de estresse. Aqui são algumas síndromes de quando a gente está desencaixado, está fritando. Alexithymia, que é a cara de paisagem, ausência de expressão de emoções, distúrbios do sono, hipocondria social, que é o tempo todo você está conectado, síndrome do pânico, que é um clássico, que foi muito difícil o diagnóstico disso. E no trabalho, como a gente é muito competitivo, ele vem, às vezes, na hora do cansaço total, ele vem junto com o burnout, você soa, você trava, você não consegue sair de casa. Então, e agora, com essa pós-pandemia, a síndrome do pânico se instalou, tem medicação, mas tem que ser via psicoterapia também, para ter um tratamento mais completo. Síndrome do lazer, que é dificuldade de parar de trabalhar. Não é a pessoa que quer viver na balada ou passeando, é o contrário. E o suicídio, que a gente viu que é um fato bastante grave no nosso país, no mundo, mas no Brasil começou a ficar mais visível. A gente tem também as questões de desordem bipolar, as patologias psiquiátricas, que são bastante complexas. O burnout teve uma mudança de status, né? Hoje ele é parte das doenças ocupacionais, e ele despertou uma atenção bastante especial, inclusive porque envolve toda a questão de previdência, de proteção, mas despertou. Alguns acham que foi exagerada essa classificação, mas ela faz parte, os indicadores mostram o ambiente de trabalho, é uma longa e importante conscientização sobre a vida no trabalho. Mas a gente tem o eustresse, que é o próximo slide, que são os processos de adaptação de estresse positivo. O coping, aí o melhor exemplo é quando a gente já pode ser chefe, ou quando a gente aprende a engatinhar, ou andar de bicicleta, ou resolve casar, ou resolve descasar, ou resolve aposentar, né? Então, ou viajar. Então, são aquelas viradas em que você fala, pronto, agora eu consegui, né? Mas tem uma prévia. O flow, que é a sensação de que as coisas estão fluindo, estão indo bem, e outros elementos, a resiliência, que é muito falada, só que a resiliência tem uma parte dramática. A resiliência, a gente pode dizer que o mesmo fogo que derrete a manteiga, endurece o ovo. Então, a gente diz, a pessoa é tão resiliente, mas não sai batido. Então, vamos imaginar aqui uma folha inteira, aí eu passo por muita pressão, muito estresse, eu vou dar a volta por cima, eu vou ficar resiliente. Isso daqui aprendi com a minha amiga psicóloga Raimunda Rugueiro. Olha só, eu estou resiliente, mas a minha história está aqui, ó. A minha missão é entender essas marcas, ressignificar e poder ter uma vida saudável. Então, a gente não passa batido na resiliência. É uma condição, é um termo que vem da engenharia, que você se transforma, mas com história, né? Então, as tatuagens, ela tem um pouquinho desses sinais de resiliência. Grandes marcos históricos da nossa vida. E aí vai a sublimação, que é o significado que transcende a motivação imediata, a questão das atividades comunitárias e culturais, a importância da dança, da fala, da atividade física, da cultura, dos novos idiomas. Então, elas são novos mindsets, né? Tem aí os doutores da alegria que mostram a importância de você ver diferente o processo de vida. E aí vai. Vamos ver o próximo, depois vocês perguntam, tá bem? Então, para propor um caminho para isso, eu trago aqui uma definição da Organização Mundial de Saúde, que é completo bem-estar biológico, psicológico e social, e, mais recentemente, condições da cultura local considerada. Então, por exemplo, na religião muçulmana, você pode ser polígamo, né? Do homem para as mulheres. Em alguns ambientes na Índia também. Mas em outros lugares, não. Isso é um problema gravíssimo de traição e todas essas outras questões.
Então, isso. Outra coisa, relações de trabalho, registro em carteira, CLT. Eu lembro num concurso, uma professora que tinha sido pesquisadora, estagiária, mas nunca tinha tido registro. E ela estava com mais de 30 anos e achava que nunca tinha trabalhado, mas ela produziu artigos, e ela, porque ela não tinha tido registro ou contrato de trabalho formal, ela achou que nunca tinha trabalhado. Dona de casa, sacoleiras, trabalho informal, tem um trabalho na FEA, na contabilidade, professora Silvia Casanova, a aluna doutoranda está estudando atividade laboral das pessoas que vendem café da manhã nas pontes, sabe? Qual que é o funcionamento e tudo mais. É um microempreendimento, e a função disso. E aí vai. Então, aqui é a definição de saúde, vamos ver como que se pode passar. Eu apertando aqui para passar o slide. Então, biológico, pode passar na sequência, o psicológico, o social e o organizacional. E daqui eu proponho uma agenda para vocês. Qual que é a agenda? Pode passar. Eu não sei se agora vem o vídeo ou a agenda. A gente vai ter marcadores: hábitos saudáveis, autoestima e reconhecimento, educação e consumo, ergonomia, normas de trabalho, postura, conforto e desempenho e clima organizacional. Pode passar. Eu estou preocupada com o horário. Aqui está a nossa agenda. Essa é uma sugestão de ferramenta. Ela pode ser bem complexa. Deixa eu ver aqui. Nosso tempo está indo. Eu acho que... Eu estou aqui brigando com o tempo. Eu estou preocupada se vai dar para fazer o vídeo ou não, mas acho que vai. Olha o que é a dica, né? A gente tem montado uma agenda, isso pode se distribuir numa agenda de atividades, de atenção, não pode estressar mais, né, gente? Porque às vezes você fica com tanta ferramenta de medir passo, medir isso, aquilo, que a gente fica mais estressado. No biológico, pensando em equipe, eu coloquei bem equipe. Lembrando que equipe é uma convivência de 2 ou mais pessoas, essa é uma briga. Será que a equipe é só a partir de 3? Eu estou considerando aqui a partir de par. É uma dinâmica específica. E qual é o tamanho de uma equipe? Em gestão bancária, alguns estudos mostraram que o líder de time, ele consegue interagir com um vínculo forte de pertencimento de 6 a 15. Mas, por conveniências administrativas, se segura até 30. Agora, se você pensa num técnico do time de futebol, você tem o time e tem todo o entorno. Então, o tamanho da equipe e as camadas disso são muito importantes. Localizar o porte do time, mas saber que são dinâmicas diferentes. O interesse de um grupo é diferente de um indivíduo. E como que você vai compartilhar? E entra contrato psicológico de trabalho. O que eu quero da minha equipe, o que a equipe quer de mim, e quem é a equipe? Aí a pessoa fala, é o líder. Não, é o líder e os liderados. Não teria palestrante se vocês não estivessem aqui. E se o Almir e o Manolo não tivessem me chamado, né? Então, nada é sozinho. Aqui a gente está falando de líder nasce pronto? Não. Líder é construído, ele pode ter traços favoráveis, né? Gostei. Obrigada, Almir. Muito obrigada por aparecer. Bom, então, o que seria no biológico? Evitar isolamento, eu vou ler só uma parte, tá? Cuidar da depressão, porque a depressão é um isolamento social, então para. Se a pessoa não quer falar com ninguém, às vezes ela está concentrada, tudo bem, ela tem que ter o seu tempo de estar só, mas não de estar em depressão. A depressão é o problema que ela é muito quietinha e não atrapalha nada. Só quando a pessoa já está podre, vamos dizer assim, podrão, como diz a molecada, opa, alguma coisa está errada. Para de tomar banho, de conversar, e aí vem aquelas sensações graves de querer interromper a vida e outras coisas mais, né? E tem uma coisa muito interessante na vida em equipe, que é pessoal, é importante, a saúde bucal. Porque você conversar com alguém de mau hálito, ninguém merece. Esse é um ponto. O outro ponto é que a oralidade é parte fundamental da convivência humana. Disso tem os fatores biológicos e cardiovasculares que já se sabe que alguns bichinhos da boca, quando não são bem cuidados, né, alguns podem ficar, outros não, eles geram a infecção generalizada e outros fatores de risco. Mas em relação à equipe, você vai conversar com alguém, vai encontrar alguém, se cuida. Banho, boca, sabe, unha cortada, parece besteira, mas ela é fundamental. E com esse negócio de isolamento social, tem um monte de estudos sobre esse abandono do biológico. Primeiro, ficar sentado muito tempo, não tomar água e outras coisas mais, né?
Não tomar água, deixa eu dar um bom exemplo. Aí, Dani. Bom, social, aqui que vem. Cultivar relações familiares. Quem é família? A original, a adotada, a de referência. Pessoas que você tem uma convivência próxima, íntima. Então, você tem, o meu pai biológico, mãe biológica, minha mãe adotada, eu tenho várias mães, vários avós. Tudo bem. Alguém que se fala, olha, isso está aqui, juntinho de mim, é a moldura da minha vida, né? É muito importante. E aí a profissão ajuda também, porque ela é uma identidade muito arraigada, muito forte. E aí tem os estudos de mudança radical de carreira, né? Você pode compor. Aqui, importante, cuidar das contas. Um projeto grande que eu fiz no Poupa Tempo, a superintendente falou, gente, cuidado com a marca, porque você é muito assediado para fazer empréstimo, para ficar arrumado, para isso, para aquilo. Então, você se arruma para outro. Dizem que as mulheres se arrumam mais para as outras. Não é verdade. Todo mundo se arruma para todo mundo, né? E aí tem, né, o metra, não sei o quê, que cuida de sobrancelha e tal. Então, essa rosto social, para quem que eu estou mostrando, é muito importante. Como eu quero. Outra coisa é a agenda oculta. Ele é uma faca de dois legumes, né? De 2 pontos. Você acha que está sendo muito esperto, tá bom, não está jogando truco. Se a regra do jogo é jogar truco, é uma coisa. Mas se você está falando uma coisa com segunda intenção, ela vem à tona. Isso que é uma coisa muito interessante. Vem no olhar, na postura. Tudo bem, a gente tem os atores, né? Tem atores que não estão nas mídias, mas são muito poderosos. Os psicopatas, sociopatas, têm. Mas a ideia é, em relação a gente, na convivência, evitar a agenda oculta, por isso a força da combate à corrupção e à transparência, o compliance, aqui entra aqui muito fortemente, em nível do grupo, da nação, do ramo de negócios, e fake news, né? E hoje existe muito essa brincadeira, trolei. Contei uma mentirinha, trolei. Tem que tomar cuidado, né? Porque a gente viu agora, é o medo das produções de textos, né? Isso mesmo, a questão do ESG. Ela é bastante importante nessa questão da governança, né? Ali que você pensou, Daniela, no ESG? Beleza. Psicológico, o autoconhecimento, claro que a gente não vai se conhecer sempre em tudo, mas ter alguns nortes, né? Algumas dicas de como as coisas estão acontecendo. A autoestima, eu tenho que me amar bastante, tenho que gostar. Mas se você também não está se gostando, tenta melhorar. Eu acho que às vezes tem exagero, eu vou gostar primeiro de mim, depois do outro. Tá bem, se você estiver no avião, a gente tem a orientação que primeiro oxigena em você, depois nos outros, né? Mas importante se gostar, se conhecer para se gostar e se respeitar, né? Se sentir amado, a autoestima, né? E aí os robozinhos e alguns robôs, eles têm essa função da heteroestima, você interagir e se sentir amado, né? As emoções construtivas, aquela que você não adoece, a medida é simples, e você se sente com forças para reagir diante de conflitos, né? A importância da gestão do estresse, a recorrer a alguém em momentos de emergência, o sucesso do CVV e dos outros atendimentos hoje, e a psicoterapia e os atendimentos clínicos em ambiente virtual, eles são muito bons porque é muito imediato. E às vezes a pessoa faz a besteira na hora do imediato e acha que é videogame. Não é, fica a marca. Então tem que ter uma ação mais cuidadosa, né? Uma outra coisa importante se refere a quanto cansa. Por que a gente se cansa mais trabalhando no virtual do que no presencial? Porque há uma área do cérebro que pensa e a outra que sente, e isso junto faz a interpretação e o significado. Isso dá um cansaço muito grande. Os ergonomistas têm trabalhado fortemente com isso. Então, e a gente fica meio hipnotizado nessa telinha, e esquece que tem corpo e que tem cérebro. Então, realmente, a sobrecarga do trabalho virtual, ela tem um impacto muito grande na saúde mental, no cansaço e no esgotamento. Há relatos de pessoas que morrem silenciosamente após ficar muitas horas diante do computador. Há casos públicos, né, no cybercafé, que a pessoa caiu seca, e não precisa ser várias vezes, não, uma única vez. Se você ficar direto no computador, sem beber água, sem se mexer, sem nada, você corre o risco de adoecer ou morrer.
Então, tem que se movimentar, o ser humano foi feito para movimento e tem que ter sinais, porque você não percebe e adoece, e morre. Então, essa coisa do esforço cognitivo, ela é bem intensa. Preservar a memória afetiva, esse reviver, a gente rejuvenesce, né? E é a liberdade de você brincar com a vida, assim, com suas experiências, retomar, ressignificar, né? Então, há casos de histórias que você sabe 50 anos depois, puxa, ninguém me contou, vai lá saber por que era, por que não era. Então, tem um caso próximo na família, fulano, você achou que ia ser mais um menino e foi uma menina, é verdade isso? A pessoa podia não ter te contado isso, né? Então, vai lá, procura saber. Mas tem limite também, que tem coisas, são segredos que são estratégias de sobrevivência da família também e no meio. Então, a coisa da privacidade, da memória, é um campo muito rico de alegria, de inovação e de longevidade. Esses equipamentos tecnológicos, para quem está com Alzheimer, da pessoa repetir a imagem do outro, o nome, só de ter o feedback, olá, vovó, olá, fulano, ele se sente mais vivo, né? O toque. E no sentido organizacional, que depois de trabalho e estudo, se de observar prazo, essas coisas são fatais, passou o prazo, é o novo ciclo, né? Entender burocracia acadêmica, se está estudando, e a burocracia dos compromissos assumidos, a questão dos recursos nacionais e internacionais, como a moeda circula, como se usa essa moeda, o troco, são coisas bastante importantes no dia a dia, para a gente não se desorganizar em termos do que a gente pode chamar de engenharia econômica, né? Os juros, valor a longo prazo, investimento, poupança e outras coisas mais, né? Entender o ambiente digital, em todos os sentidos, é um outro mundo, é muito potente, muito revelador, e envolve cuidado, e envolve uma certa competência. O planejamento e uso do tempo, síncrono, assíncrono, e a questão dos grupos de amigos e pares, né? Porque eles são a sua condição de vida. E renovar. E quanto mais novos amigos a gente faz, maior longevidade. Há dados, né, de que um seguro na Inglaterra, ele aumenta o valor do prêmio quanto mais amigos você faz por ano, porque é sinal de que você vai viver mais, né? Então, façam amigos para viver mais e melhor. Essa é uma agenda importante. Pode ser o próximo, acho que aí a gente está... Aqui os resultados para equipes na vida organizacional. Clima, que é um ambiente melhor, vontade de trabalhar, de conversar. Olha, mas há casos que pessoas passam décadas sem se conversar no ambiente de trabalho. Décadas. E passando um ao lado do outro. É que nem marido e mulher que resolvem se separar, vai um para cada quarto e fica aquela coisa. A ideia é que a equipe envolve essa sensação de pertencimento. E clima é isso, a qualidade do relacionamento, a leveza, ou o peso, né? Chuvas, né? Redução de acidentes e doenças, melhoria da imagem da empresa, as melhores empresas para se trabalhar e as piores, né? Então, gestão de qualidade de vida é escolhas de bem-estar, critérios ergonômicos para melhorar o bem-estar e reduzir o mal-estar. Não é só o brilho do bem-estar, é a redução do mal-estar também, não é só a aparência. Buscar produtividade saudável e uma gestão sustentável e decente. Aí inclui a questão de assédios e outras coisas mais, né? Pode ser a próxima. Eu separei um vídeo, agora a gente tem que avaliar friamente se vai ser possível. São 10 minutos, Monique, o vídeo? Não lembro se é 10 ou 15. São 10 minutos de vídeo, professora. O que vocês sugerem? Passa o vídeo ou abre para a pergunta? Que tem mais 2 slides. Você consegue fazer um recorte do filme, Cristina? Porque assim o pessoal, se você passasse de uma metade do filme apenas, para poder dar tempo para o pessoal perguntar... Para eles ficarem vontade de ver tudo, porque o filme é uma obra de arte. Show, Almir. Olha, aliás, o professor Almir, que era meu colega de faculdade lá em 1982, ele era um craque. Não era slide, era... Como chama aquele negócio? Eu tenho que retroprojetor. Retroprojetor. Não, mas aquele negócio que a gente põe no retroprojetor. Transparência.
A transparência. Lâmina. Tinha uma melhor que a outra, era muito E legal. entreguei agora. Para com isso. Era muito legal. Eu lembro explicações sobre questão de finanças, de estudo. E eu me metendo a falar de finanças, ele foi meu professor de finanças. Então, pessoal, esse vídeo que vocês vão colocar o link também fora, vamos colocar no chat, Monique, para vocês terem aí, facinho, se não conseguir abrir o arquivo, ele mostra um comecinho do que seria... Pode passar. Você vai fazer isso? What are you doing right now? Is it something that you really love? Millions of people at this very second are doing exactly what makes them happy. But wait a minute. You spend a big part of your life working. And any job has the potential to drive you insane. I think this is a good time for a break. But, of course, there's a bright side. And the best thing, time off. As a matter of fact, the way we work influences new trends and behaviors in society. And if some things are new and different to you, and to everyone else, it's good to know that the ones who really captured the idea are those young millennials. Otherwise known as Generation Y, G, we, globalists. Okay. We know you heard about this. They represent a new workforce in the global market and have high aspirations. Half of them already have or plan to open their own businesses. Because of their digital, liquid, and collective mindset, they are affecting the way we produce and work in the future. Sounds complicated? Actually, keeping things simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s. Rules were a lot clearer back then. The workspace was confined to the office. Responsibilities were individual-based and very specific, and you knew exactly the right time to start and finish your day. At that time, after the World Wars, the institution represented the security that everyone was dreaming about. Because of this, it made total sense to be a company man and respond well to linear and hierarchical structures. But be careful. Once you chose a career, it was a decision that would pretty much last for the rest of your life. Older workers would teach young ones because putting in long years of experience was essential if you wanted to grow within the company. Having a job would guarantee social status and was the first step towards marriage and a first kid 9 months later. Work didn't mix with personal life. No bringing work home. But baby boomers worked a lot. And this had to do with keeping a deep sense of discipline and honor. Day-to-day sacrifices guaranteed that the family would be taken care of, and they knew that a payoff would come. Você pode interromper? Pronto. Gente, assistam aos próximos capítulos. Ele é uma obra de arte, esse filme, é uma delícia, e a conclusão dele é mais bonita ainda. É um pouquinho só de tempo, né? Eu não sei se você já conhecia, ele rodou muito, era uma editora da revista Veja, a gente estava falando sobre novas tendências de trabalho. Isso mesmo, fragmentos. Muito bem, mas ele é muito bom. Vamos ver a próxima slide? Então, aí fechando, você já tem uma agenda, já tem um conceito, o impacto na organização, não estamos na sociedade do isolamento. Esse artigo ele foi publicado, olha lá, 2018, antes da pandemia, mas ele já era um show na revista FAPESP. Mesmo super conectado, você está junto do mundo. Cuidado para não me esquecer da parte biológica, tá? Então, a ideia, somos um ser social desde sempre. Conhecer, compartilhar, crescer. O próximo, por favor. E aí, vocês estão me ouvindo bem? Aí a gente tem alguns sinais da importância de diferenciar a identidade pessoal e organizacional, educar para a qualidade de vida, construir ambientes que favoreçam a convivência afetuosa, isso a gente já sabe que não é mais mimimi, que faz parte,
e ambientes sustentáveis. Pode ser o próximo, por favor. Aqui é uma lista de especialidades para a gente implantar para um programa de qualidade de vida. Vai desde ergonomia, cultura, pode passar o próximo, é o que eu chamo de âncoras, carreira, desafios, serviços, essas questões ligadas àquela história, melhorar o bem-estar, reduzir o mal-estar. Os marcadores, menor acidente, longevidade, prazer em viver e trabalhar, e etc. Próximo. Tchan, 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 tchan. Aqui temos a famosa 2030, e aqui, uma das coisas que eu gosto de dar bastante atenção é a erradicação da pobreza voltada para a educação universitária. Você fala, e aí, está estudando? Eu já acabei. Como assim? Parou no nível médio. É uma judiação, a gente tem potencial, informação para estudar a vida toda, claro, mas sim se titulando, porque é um vínculo que garante muita coisa nessa estabilidade toda. Então, eu estou com essa bandeira de trabalhar a qualidade de vida, ensino universitário e erradicação da pobreza. Provavelmente isso eu vou apresentar em setembro, num fórum bem forte, em Nova York. Espero que tudo dê certo, mas aí eu estou trabalhando bastante nessa ideia de que a educação, tudo bem, eu sou suspeita, sou professora, normalista, mas é o elo condutor do bem-estar e da redução do distanciamento social e econômico. Próximo, eu acho que agora está terminando. E é isso. Então, a ideia é mais bem-estar, menos mal-estar, mais meta-qualidade, o produto que gera qualidade de vida. Atividade cooperada, entendendo as diferenças, que não é fácil, e mantendo as diferenças. E aí o respeito, que também é outra coisa que não é fácil, a gente viu na questão das políticas partidárias, ideologia, religião, tem tudo, né? Guerra, Ucrânia e Rússia, tem tudo para ter briga também, né? E aí, na sequência, tem uma recomendação de sites, de leituras que vão estar disponíveis para vocês. Você pode, Monique, pode só clicar assim, eu não vou comentar, o material vai ficar disponível, obrigada. A gente tem o núcleo de qualidade de vida, tem o curso lá na FIA, que é sobre mental health e gestão de qualidade de vida. Depois, se vocês permitirem, a gente coloca o link para quem quiser saber mais. Tem mais dois slides de fontes, eu acho, Monique. Um e outro. Acho que tem mais um, acabou. Aí é para vocês lerem para inspiração, tá certo? Tem muita coisa nova, mas essas aí são fundamentos. Eu ponho a mão no fogo. É isso, gente. Essa era a conversa. O tempo voou. E aí, eu não sei, a gente tem 1 minuto. Parabéns, professora. Professora Limonge, como sempre, nos propiciando uma magnífica palestra sobre qualidade de vida no trabalho. Bom, professor Almir, creio que podemos passar a palavra aos colegas presentes para que dela possam fazer uso, fazer perguntas à professora Limonge. Muito bem, professor Manolo, excelente, olha, maravilha, para mim não é surpresa nenhuma a palestra brilhante da nossa amiga professora Cristina, né? Ela falou aí, denunciou aí que somos amigos desde 82, acho que mais ou menos isso. Cristina, tem vários elogios, vários comentários, etc., mas a professora Daniela Fontana, nossa colega da FIA, quer fazer uma pergunta, depois a professora Selma, já está bem no particular, queria fazer uma, já vejo que a Zarinha também queria fazer uma. Eu só pediria que fossem todas perguntas bem breves, para que não comprometamos a tarde de todos, tá bem? Então, a professora Daniela, da sequência a professora Selma, depois a professora Zarinha, e se depois houver ainda a possibilidade, nós faremos algum comentário, mas queremos ver se andamos o mais breve possível, com os 7 minutos que prorrogaremos da nossa palestra, do nosso tempo. Professora Daniela. Bom, primeiro eu queria agradecer tanto ao Procede, que eu tenho um carinho especial, à professora Ana Cristina Limonge. Como vocês sabem, eu sou professora de sustentabilidade e apaixonada também pela Agenda ESG. Não tem como estar na Agenda ESG e não pensar em qualidade de vida no trabalho. É inconcebível, né? Então, essa palestra, assim, foi excelente, eu fiz questão de participar, muito obrigada. Por que é importante, né, para a Agenda ESG? Porque as empresas com melhor qualidade de vida estão na frente, pois contribui com a performance dos funcionários, dos fornecedores, com a melhor entrega para os clientes e ainda contribui para a retenção de talentos, né?
Eu vi que a professora Limonge colocou várias estratégias de como os líderes podem contribuir com a qualidade de vida no trabalho, né? Eu fiz uma pergunta assim, como pode acompanhar como o líder está? E assim, eu tenho outra questão muito relevante, que é o trabalho terceirizado, sabe? O trabalho terceirizado nem sempre tem férias. E aí, como é que fica essa questão, assim, em relação ao trabalho terceirizado, sabe? Porque eu já soube, assim, de casos de pessoas que acabam abandonando a função. E daí, quem contrata esse fornecedor, acha que foi desleixo, sabe? Mas, sabe, é um trabalho que não tem folga, uma pessoa acaba largando e, assim, fica... A reputação do fornecedor fica em segundo plano, né? Assim, pá, largou tudo. E por quê, né? Obrigada, viu, professora? E professora Almeida, muito obrigada. Obrigada a você, Dani. Olha, vou começar pela questão do trabalho terceirizado. Ele em si, ele já traz um modelo frágil de poder, de ratificação das diferenças sociais e tudo mais, e está na base a questão da mais-valia. E aí tem um estudo recente do trabalho semelhante ao escravo, de uma mestranda na EASH, Ana Carolina, e o que é mais maluco? Eu trabalho sobre bolivianos na indústria têxtil. Eles não quiseram muitos dar entrevista, porque eles disseram que eles estavam melhores aqui do que na Bolívia e tal e tal. Então, a precarização do terceiro setor, sob contrato de uma empresa com melhor condição, vamos dizer, Petrobras também, onde a gente teve algumas questões ligadas a isso, quem chegava de helicóptero, quem chegava de embarcação, chegava molhado num saquinho de supermercado, a pessoa que está se sujeitando a isso, quanto mais contraste ela tiver, maior vai ser o sofrimento, coisa do pertencimento. Segundo, política pública, tem coisas que são crimes que não podem ser feitas. Fala, não, mas eu quero entrar nesse crime, né? Então, essa questão é educação. A pessoa sabe, se ela tiver mais educação, ela vai ter mais informação. O outro lado é o grupo, quer dizer, dependendo do grupo, se ela está num grupo de que os hábitos são esses, vamos pensar no trabalho do crime. Tem um colega, o Érico Renteria, que fez a palestra da FIA agora, sobre o trabalho no crime. E aí ele mostrou todas essas coisas de trabalho precário, quais são as implicações, o que a gente está querendo é proteger a vida. Então, quais são as questões disso? Cuidado com a saúde, autoestima e a quem recorrer. Polícia, família e amigos, né? E outra coisa, às vezes a pessoa faz um trabalho muito precário para poder fazer um degrau, a mediação do contato psicológico para melhorar. Então, sim, isso existe, tem jeito? Um pouco. Então, é uma situação de perdas. De novo, ela envolve o networking e a autoestima, né? Então, e se a pessoa, às vezes, isso por autopunição também. Manolo, o seu som está aberto, caro colega. E essa é uma questão. A primeira, Dani, eu não entendi o que você perguntou. Era tanto... Querida, na verdade, às vezes eu queria entender, desculpa, eu chamo as pessoas de querida porque eu tenho um carinho especial, tanto pelo coordenador, pela professora. Assim, como os líderes, né, e quem contrata, assim, os seus funcionários, os fornecedores, podem estar mais cientes do que está acontecendo, né, assim... Eles são tão vítimas quanto. Aí é o pacote completo. Então, eu acho que você tem o nível da própria pessoa se cuidar, quanto que ela se preserva, e quanto a educação ajuda, e você tem o outro lado, da educação, da prevenção e da punição. Então, é um assunto bastante amplo, e a definição de competências, a anticorrupção ajuda nisso. Mas é um assunto amplo de política pública e política organizacional. E aí você tem a OIT, combate ao trabalho ou criação do trabalho decente. Por isso que eu pus lá gestão decente, né? Mas nem sempre. Maravilha, professora. A professora Selma também pediu a palavra, e nossa colega também dessa jornada. Eu vou tentar falar menos, tá bom? Mas é que são questões imensas. Professora Selma, por gentileza. Obrigada, professora. Nossa, professora, que prazer ter essa aula com a senhora. Foi sensacional. Acho que a minha pergunta está um pouco na esteira do que a Dani perguntou. Até que ponto
o propósito da empresa, ele tem força no bem-estar da comunidade, da empresa e na relação intergeracional. Nossa, muito legal. Olha, Almir, sabe o que eu queria propor? Todo mundo fazem todas as perguntas. Arinha, faz a sua pergunta assim. E aí eu respondo, mas não pode não, vamos lá. Faz mais 2, daí a gente fecha. Manda para a Zarinha, então. Você já faz. Tá, muito obrigada, tá, pela gentileza, pela palestra. Professora Ana, fiquei muito atenta às questões que me chamam ainda mais atenção pelo mundo que a gente está vivendo, o virtual, né, home office, e até ontem eu li a notícia de que uma moça até bem nova, né, se apaixonou e casou com um homem criado pela inteligência artificial. Essa notícia eu li ontem, e ela é moradora, ela contou detalhes, né? E ela fez esse chatbot, que é o marido dela, foi criado no ano passado e custou $300, 1.475,10. Ela fala que nunca esteve tão apaixonada em toda a vida. Pelo amor de Deus. Como que a senhora vê isso aí? Meu Deus! Ai, que legal. Notícia de ontem. Eu acho que sonhar é preciso, né? Bem, respondendo a Selma... Está todo mundo doido. Desculpa. Tá, mas isso sempre teve. Eu acho que ela só pôs nome de marido, que nem marido de aluguel. Não é isso. Mas ela deu o nome que ela quis dar. Então, respondendo a Selma, um chefe imediato, uma liderança, é tudo. É o céu ou é o inferno. Porque é quem abre a porta para a gente ou quem confina e quem pune. Então, a importância da liderança autêntica e essencial. Então, toda liderança tem que envolver uma responsabilidade. A gente tinha que ter que fazer... O líder, eu acho que ele tinha que passar por um exame de consciência. O que eu vou fazer com as pessoas? É que nem paternidade responsável e maternidade responsável. Porque tem poder. No imaginário, na burocracia, na alçada, não, isso pode, isso não pode. Então, eu acho que é fortalecimento de formação de lideranças responsáveis e autênticas, né? Eu acho que isso é fundamental. Sobre o marido do chat, eu duvido que tenha o mesmo gosto de carne e osso. Eu duvido. Ela pode fazer isso como uma compensação. Você tem muitas coisas no âmbito do imaginário. Por exemplo, chamar pet de filho. Eu posso estar magoando alguém. Tá, mas vai fazer neném vai ter cachorro com cara de gente? Pode ser que sim, com a biotecnologia. Eu acho que há que se compreender as escolhas culturais. Se a gente for para o mundo surreal, tudo é possível. Não, isso desde sempre, não é agora. E usar a inteligência a favor dessas criações metafísicas, esotéricas, faz parte da condição humana. O ser humano é realmente criativo, né? A gente pensa a festa do boi, no norte. É uma coisa excepcional. E nasceu do quê? De coisas imagéticas, como um boi tem esse significado. Então, essas fantasias, essas criações, essas figuras, né, de performance, e a gente tem hoje Disneylândia, tudo, elas dão uma realização profunda, a gente tem que reconhecer isso. Mas dizer que é a mesma coisa, eu acho mais complicado. Eu acho que são coisas diferentes que talvez estejam exercendo a mesma função. Eu acho que é respeitar e ver os limites disso. Então, pode ser até uma propaganda, uma fake news, uma propaganda nociva, uma propaganda falsa, alguma coisa assim. Acho que é mais um ideário curioso, divertido. E a gente tem o lado da moralidade, assim como tem outras questões que implicam se está causando prejuízo na saúde mental dela, de outras pessoas. Essa medida da doença e saúde, da longevidade, é importante. O resto é o livre viver, sabe? Quer se fantasiar de princesa, de fada, tem gente que é totalmente contra, né? Então, acho que é uma coisa, o ser humano é muito criativo, mas ele tem que ter respeito ao outro, diversidade, não adoecer o outro, não matar, os 10 mandamentos, sem querer ser muito católica, mas é a questão do respeito, dignidade, justiça, e no trabalho, autonomia, sabe? Isso é muito importante. Então, eu acho que esse é um fato bem curioso e já vai estar nas telinhas também, né? O mundo imagético, na representação tecnológica, ele foi para a estratosfera.
Maravilha, Então, professor. assim, não tenha medo desse marido, não tenha medo. Assim como não tinha aquela história, a Amélia, que era mulher de verdade, caramba, lá no treinamento que a gente fez para a Secretaria de Finanças, e eu lembro do cara cantando, que música que você lembra disso? Então, tem várias coisas na poesia, na música e hoje na imagética, né? Mas a gente tem que ver o que é loucura, sociopatia, psicopatia, e aí se está causando mal ou não. A Maria Luísa Trajano deu um depoimento sobre o cliente que estava vinculado ao robô da Magalu. Então, essa coisa é alienação, é uma coisa forte. Eu fico imaginando, Cristina, com a sua resposta, como que seriam os filhos e os netos desse casamento que a Zarinha mencionou, né? Quer dizer... Seria desenho animado, mas isso é Second Life, metaverso, ou como teve agora que eu assisti no filme do novo Homem-Aranha, que é desenho animado, né? É o Anverso no ambiente arquinídeo. É tudo Alice no País das Maravilhas, com as devidas proporções, sem subestimar, porque hoje é bem mais criativo, Doutor Estranho e outras coisas. É forte, tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. As implicações dessa sobreposição de papéis e a nossa responsabilidade como cidadão, você está olhando o outro e não você, e como que você vai difundir essa cultura? Porque às vezes ela pode bagunçar geral, né? Quem é responsável por quê? Qual que é o problema? Esvaziamento da identidade, da real satisfação, a pessoa não se alimenta e vai gastar o dinheiro nisso, por exemplo. Então, tem pessoas que têm morte precoce por isso. Então, volta na satisfação das necessidades, nos mecanismos de defesa, sentido do trabalho, bem forte, psicanálise é bem bom nisso. Mas, assim, se você está bem acompanhado, tem um grupo, tem pares que você pode trocar, as pessoas falam, o cara, está pirando, peraí. Mas tem que ser com a mesma linguagem, né? Senão falar, esse é ET. Né? A coisa da vida em grupo, importantíssimo. É um mundo à parte, é um mundo à parte. Muito obrigada. Tá? Cuidar do marido é mais fácil do que cuidar do real, mas prefiro o calor do meu. Eu que também. Bonitinho. Ele está te ouvindo? Ele está te ouvindo? Muito bem. A Liana, eu acho que... Professora Cristina, excelente. Considerando que estamos já às 13h13, avançando no período da tarde, o Campari já deve estar derretendo o gelo. Então, brilhante. Antes de lhe dar a palavra para as suas considerações finais, professora, aqui quero agradecer de coração e pedir perdão aos demais com várias considerações que tem aqui nos nossos comentários, né? E elogiosos, naturalmente. Mas o que eu gostaria, diante da palavra para as suas considerações finais, eu gostaria só, em nome da FIA, agradecer a todos pela presença. Realmente, não vou nominar, porque são várias autoridades aqui, professores, amigos, que aí cometeria alguma injustiça. Lembrando apenas, aí eu faço questão, isso sim, de dizer que o nosso fechamento dessa série, desse semestre, do Momento OEB, teremos a honra e o prazer com o tema Capitalismo Humanista, ampliando a visão social do economista e do gestor, a FIA gestor, economista, a Ordem dos Economistas, teremos ninguém menos do que o grande professor Manolo. Então, gente, não percam, nós vamos ter aqui o show do vice-presidente do Instituto do Capitalismo Humanista, certamente nos brindando com esse fechamento. Então, faz questão, professor Manolo, de fazer essa propaganda, porque realmente todos vamos ganhar com isto, tá bem? E antes de dar a palavra para o presidente, professora Cristina, porque geralmente depois do presidente ninguém fala mais, só o presidente para encerrar formalmente, né, presidente da Ordem dos Economistas, eu pediria que a professora usasse a palavra, inclusive mencionar o seu curso de qualidade de vida, que é um excelente curso. Por favor, professora, para as suas considerações finais, e aí depois a gente passa a palavra para o professor Manolo para o encerramento. Bom, agradeço de coração estar aqui com vocês, reencontrar alguns mesmo que remotamente, esperar ter contribuído com alguma simpatia e acreditar que vale a pena viver mais e melhor, né? Porque, vamos dizer, mau humor é doença, solidão é uma coisa que a gente está subestimando a nossa possibilidade de viver. Tem que respeitar o isolamento, mas conviver é sempre também muito agradável. O curso que a gente está fazendo na FIA Online chama Mental Health, Gestão de Qualidade de Vida no Trabalho. Sempre tem várias promoções, ganha Kindle, desconto.
e são 40 professores, muito queridos. Na verdade, dava para fazer 2 cursos ou 3, que tem muitos professores que eu gostaria de chamar, mas é tudo muito limitado. Vai ter uma versão fase 2, se Deus quiser, no ano que vem, e há algumas palestras abertas, estão todos convidados. Convido vocês para conhecerem, virem se inscrever, e quem sabe ser alunos e refletir bastante nesse tema que a gente está já fazendo há uns 30 anos, né, Liana? Já há muito tempo, e hoje é a hora da virada. O que era visto como pendurucário, superficial, hoje é estratégia de vida, né? É isso, gente. Um abraço imenso, muito bom estar com você, rever vocês, e até breve. Obrigado, Cristina. Professor Manolo, para as suas considerações, o presidente da Ordem dos Economistas do Brasil. Bom, em primeiro lugar, renovar, né, a minha satisfação de poder estar conversando com a professora Ana Cristina Limonge. É um ícone na área de esses temas todos ligados ao bem-estar no trabalho, e não só isso, é uma pessoa humana admirável, uma professora fantástica, e tenho um prazer enorme de contar com a amizade dela. Então, professora Ana Cristina Limonge, em nome da Ordem dos Economistas do Brasil, em nome da AFI, através do professor Almir, meu muito obrigado por ter ministrado essa brilhante palestra para todos nós. E contamos com, é claro, não só consigo, mas com as demais professoras que já participaram desse momento OEB e momentos futuros, que tem sido extremamente proveitoso e brilhante. Apenas dar uma palavrinha. O verbete Capitalismo Humanista, lá na biblioteca da PUC São Paulo, já conta com 15 milhões de acessos. É algo fantástico, né? O presidente do Instituto, o professor Dr. Ricardo Sayeg, livre docente da PUC, um admirável advogado, ele já publicou o livro em alemão, estava recentemente, nessa semana estava na Grécia. Não significa que vai ser publicado em grego, mas significa que está sendo dada uma ampla divulgação sobre as teses do capitalismo humanista. E qualidade de vida no trabalho está exatamente dentro do tema do capitalismo humanista, porque os princípios constitucionais da República Federativa do Brasil falam da dignidade da pessoa humana, falam da valorização do trabalho humano, falam da liberdade econômica, ou seja, tudo que nós falamos sobre o capitalismo humanista tudo está em nossa Constituição. E podemos aproveitar essa Constituição e dizer, eu faço parte desse processo da justiça social, da melhora da condição humana, e assim por diante. Então, será esse o tema central, e terei muito prazer, será uma honra se puder contar com vocês para conversarmos sobre essa temática tão brilhante e tão interessante nos dias de hoje. A propósito, no Prêmio Economista do Ano, um ministro do Superior Tribunal de Justiça receberá o prêmio Jurista do Ano no Capitalismo Humanista, porque ele deu uma sentença fantástica, maravilhosa, que foi dar condições para que todas as pessoas que moram em comunidades, também denominadas de favelas, essas pessoas que não têm título de propriedade, que estão a título precário, que a qualquer momento podem ser despejadas por um mafioso qualquer, essas pessoas passam já a ter o título de propriedade. Então, a Justiça Federal, estadual e municipal está catalogando, não é de hoje, já de um bom tempo, está catalogando moradores de rua, catalogando moradores de favelas que não têm um documento sequer, não tem carteira de identidade, não tem carteira de nascimento, não tem nada. Estão sendo catalogados para que eles possam exercer esse papel que está na nossa Constituição, dignidade da pessoa humana.
valorização do trabalho humano. E então eu fico muito feliz de dizer, são temas correlatos. O bem-estar no trabalho faz parte da valorização do trabalho humano, não é verdade, professor? Muito bem. Então, só dizer, professora Limonge, um grande abraço, meu muito obrigado. Muito obrigada. Boa palestra, estão perguntando o dia da sua palestra aqui, Dia Manu. 20, já respondi dia 20 de junho, no mesmo horário, meio-dia. Legal, e eu adorei esse exemplo aqui do marido. Eu tenho certeza que não é o que eu quero. Tchau, gente, Um até abraço. breve.